Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade àquela série sobre os Salmos, a pedido primeiramente do Edson, depois do Misael. Eu peço que você abra sua Bíblia para o Salmo 159. Aliás, o Salmo 59 é um salmo que fala de problemas de relacionamento, que fala de quando você tem de enfrentar a inveja cruel dos inimigos. Você vai ver aqui nesse salmo que Davi vai enfrentar a inveja, primeiramente, de Saul, que manda matá-lo, e a inveja dos seus companheiros, porque Davi, ele chegou na companhia de Saul ainda um adolescente, e ele se tornou escudeiro de Saul, se transformou num grande guerreiro. Ele tinha muitos amigos no exército, e de repente o Saul viu que o Davi crescia cada vez mais devido à sua extraordinária confiança em Deus. Era desde menino alguém que não se deixava abater pelo tamanho do inimigo, pela ferocidade do adversário. Ainda quase um menino, cuidando das ovelhas do seu pai, ele enfrentou um leão que iria pegar suas ovelhas e o matou. A Bíblia não conta como foi a estratégia dele, mas ele conseguiu, com sua coragem, com sua fé, matar o leão. Ele enfrentou o urso e o matou. E, de acordo com alguns intérpretes, os irmãos dele também tinham inveja dele. Mas nós sabemos que isso é verdade, porque quando o pai de Davi manda mantimento para os irmãos dele que estavam no exército, quando ele chega lá no exército trazendo os mantimentos, que é no evento onde ele tem de enfrentar Golias, os irmãos dele o tratam com desprezo. O que é que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as ovelhas? É como se ele não valesse nada. Porém, a estima de Davi, a autoestima de Davi não estava baseada naquilo que os homens diriam sobre ele ou deixavam de dizer. No Salmo 139, o Davi diz que ele louvava a Deus pela maneira extraordinária como tinha criado. Ele louvava a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele e até o corpo que tinha dado a ele. Então ele adotou a opinião de Deus, o valor de Deus sobre ele. Então ele enfrenta a inveja desde a sua família. Ele entra no exército, só tende a crescer, ser abençoado. Quando o gigante Golias, com em torno de uns 3 metros, era um elemento formidável, tão grande, tão poderoso, que ninguém no exército se atreveu a enfrentá-lo. Ele desafia: se vocês aí querem no Deus de vocês, então mande um só para enfrentar o meu campeão. O rei, então, desafia Israel. Seria uma batalha, primeiramente, por representação. Um campeão de Israel e um campeão dos filisteus. E o exército todinho se acovardou, como se diz hoje, amarelou. Porém, Davi, com a sua fé formidável, a sua fé que nada conseguia abatê-lo, ele diz: quem é esse filisteu, esse pagão, esse incrédulo, para, vamos dizer assim, querer humilhar o exército do Deus vivo, querer ofender o Deus vivo? O Deus dele é morto, o nosso é vivo. E é assim que ele enfrenta o Golias e o vence.
e vai se instalando progressivamente grande inveja contra ele. Já tinha a inveja dos irmãos, e então o pessoal do exército, os colegas dele, passam a desenvolver um desgosto, porque a inveja é uma espécie de amargura, de desgosto que alguém tem em relação ao sucesso de outra. Em lugar de ficar feliz porque alguém está tendo sucesso, alguém está subindo na vida, não, fica revoltado, amargurado e, se puder, prejudica. Então, enquanto Davi estava no exército, eles não podiam prejudicar Davi, porque ele era vencendo e vencendo. Cada batalha que ele ia, voltava vitorioso. Então, essa vitória dele vai despertar também a inveja do rei Saul, que arma todo um plano para matá-lo. A própria filha dele, de Saul, ele dá a filha para casar com Davi como uma artimanha, mas na noite de núpcia, ele manda matar Davi. E a Mical, que era a filha de Saul, avisa ele: olha, meu pai armou toda essa conversa de casamento, ele quer que você fique distraído para te matar. Então ela ajuda a Davi fugir. Então, a partir daí, se juntam Saul e todos aqueles invejosos para destruir Davi. E o Davi aqui, ele vai usar algumas metáforas bem fortes, especialmente a de um cão selvagem, que era o caso da antiguidade. Os cachorros não eram esses que a gente passa por eles, não, eles viviam geralmente fora da cidade, e à noite eles voltavam em bandos, e se pegasse uma pessoa desarmada, desprevenida, eles rasgavam a pessoa. E o Davi vai comparar esses invejosos. Então, nossa mensagem tem a ver com inveja. E como enfrentar a inveja. E como enfrentar esses inimigos terríveis. Porque quem lhe inveja é seu inimigo. Quem lhe inveja quer o seu mal. Vamos ler o Salmo. Olha o que o Davi diz. Ele diz no verso 1, são 17 versículos, ele diz: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. E lembre, esses inimigos aqui não são necessariamente os inimigos de fora que ele lutou contra os filisteus e os cananeus, não. Aqui são inimigos da sua casa, de Israel, não da sua família mais, mas era do exército. A grande maioria decidiram aproveitar, que ele caiu em desgraça com o rei, então vamos aproveitar para acabar com ele. Ele diz: livra-me dos que praticam a iniquidade. Aqui a iniquidade é a quebra da lei. O que estavam fazendo era contra a Torá, a instrução de Deus. Portanto, eles eram iníquos, eles eram ímpios, não piedosos. E ele diz aqui: salva-me dos homens sanguinários, porque a ordem era para derramar o sangue de Davi, era para matá-lo. Pois eis que põe ciladas a minha alma, nefesh do hebraico, a minha vida. Eles querem tirar a coisa mais importante que eu tenho, que é a minha vida. Ele diz: os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Olha, aqui é muito importante quando alguém está perseguindo a gente, está falando mal da gente, e a gente pode dizer: Senhor, o que eles estão falando é mentira. Aqui é como enfrentar os falatórios, as fofocas, as mentiras. Tem gente que fica perturbada, não come, não dorme, toma psicotrópico, porque estão fofocando, estão mentindo sobre mim. O que é que eu devo fazer? Davi vai para Deus. Olha aqui, Senhor, ele faz um histórico da vida dele. É isso que a gente tem que fazer. Senhor,
Eu examinei a minha vida e nada do que eles estão dizendo é verdade. Eu estou limpo, minhas mãos estão limpas. Estou livre de transgressão, Senhor. E diz aqui, eles correm e se preparam, sem culpa minha. Aí agora ele vai pedir ajuda a Deus. Ele desperta para me ajudares. Sabe o que é despertar? É acordar. É que parecia que Deus não estava fazendo nada. Muitas vezes a gente está numa situação de problema, de perseguição, de opressão, de covardia do inimigo, e parece que Deus está dormindo. Ele sabe que o próprio Davi diz que Deus não dorme, não dormita, não cochila. Deus sequer cochila. O ser humano aqui de cansado, ele dá umas pestanejadas, boceja, mas Deus não. Porém, ele não está dizendo que Deus estava cansado, Deus estava com sono, mas o que parecia era que Deus não estava fazendo nada. Às vezes a nossa impressão é: Deus me abandonou. Deus me abandonou. Então ele diz: desperta para me ajudar. E olha, Senhor, parece que o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, não. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Jeová Sabaote. Esse exército de Deus aqui geralmente é exército de anjos, anjos poderosos, anjos que bastava Deus mandar um que acabaria com Saul e todo o seu exército. Bastava um anjo. Mas Davi: Senhor, tu tens um exército fantástico, que o inferno não pode enfrentar sem ser derrotado. Um exército que nunca perdeu. Às vezes que o demônio teve de lutar contra os anjos de Deus, saiu na peia. Senhor, eu não tenho recurso para enfrentar eles, mas o Senhor tem. O Senhor é Jeová Sabaote, o Senhor é o soberano absoluto. O interessante é que todas as tentativas que Saul fez com o seu exército para pegar Davi, não pegava. Israel é um país bem pequenininho, mas é impressionante que Deus pegava. Eles não conseguiam, armavam de tudo para pegar Davi. Mas quando você está perturbado, você não vê o que é que Deus está fazendo na sua vida. Você não vê que você chegou até aqui porque Ele esteve com você. Então ele diz: Senhor, eu não tenho recurso, mas tu tens, basta um anjinho teu. E ele diz: Deus de Israel, desperta novamente. Ele pede para Deus acordar, para me ajudares. E olha, né? Desperta para visitares todos os pagãos. Então ele agora também mudou o inimigo. Primeiramente eram os inimigos internos. Ele diz: não só os inimigos, Saul e os seus homens estão querendo me matar, mas se eu sair de Israel, os pagãos me matam, porque quando eu era general de Israel, na verdade ele não era o general, porque tinha o general de Saul, Joabe, mas ele era mais vitorioso até do que Joabe. Ele ganhou muitas batalhas contra os inimigos em volta de Israel. Então eram os inimigos de dentro querendo o fígado dele e os de fora. Se eu for para fora, me pegam. Se eu ficar aqui, me pegam. Já imaginou uma situação sem saída? Já ouviu, lembra daquela expressão: se ficar, o bicho pega, se sair, o bicho come? Se correr, o bicho pega. É exatamente isso aí. Então ele diz: desperta para visitar todos os gentios, os pagãos. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos. Sabe o que é pérfido? Traidor, que praticam a iniquidade. Esses invejosos, eles estavam cometendo traição com Davi, porque Davi era um homem muito bom, muito generoso. Ele ajudou muita gente. Esses homens que estavam perseguindo a ele foram homens que ele tinha sido leal, tinha sido amigo, tinha se arriscado para salvar a pele deles.
E agora, querendo fazer média com o rei, procuravam matar Davi. Você nota aí uma situação em que, de repente, você faz muito sucesso e, de repente, acontece alguma coisa em que você perde esse sucesso e todos os seus amigos fogem. Aqueles que você achava que eram seus amigos, que comiam da sua mesa, que comiam do seu pão, agora querem o seu fígado. Então ele está lidando não só com os invejosos, mas com o resultado da inveja, a crueldade, a perfídia, que é a palavra para traição. A traição é terrível. Então ele vai falar que eles são extremamente cruéis. Diz aqui, voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Ele está usando a metáfora dos cães selvagens que rondavam as cidades naquela época. Eram como se fossem leões. Na verdade, um cachorro, ele tem quase que uma força de um leão. Esses cachorros grandes, se partir para cima de um homem, eles rasgam, eles devoram. Então, nas cidades, a história conta que um dos perigos eram os cães selvagens. Dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios. Sabe o que é espada no lábio? Era chegar para Davi e falar mal de Davi, inventar mentiras acerca de Davi. Então, toda aquela inveja de Saul contra Davi pode ter sido que ao longo do tempo, muitos dos seus amigões chegavam para Davi. Você pensa que Davi é amigo seu? Não, Davi está lutando, tendo essas vitórias, porque ele está interessado no seu trono. Davi pode estar refletindo isso aqui. Seus lábios são como espadas, dizem eles. Quem ouve? Agora, porém, Davi confia em Deus. Ele diz, mas tu, Senhor, te rirás deles. Zombarás de todos os gentios. Por causa da tua força, eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Você já imaginou aí? Aqui Davi, você nota que ele oscilou. Primeiramente ele disse, Deus está dormindo. E agora ele diz, Deus me coloca num refúgio alto, que eles não podem alcançar. É como se alguém estivesse andando pela cidade e viesse uma matilha de cachorro, querendo rasgar ele, e ele subisse de repente numa árvore. Escondia, né? Não, aqui ele subia num lugar alto que os cachorros não podiam. Pois é. Pois Deus é minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. E aqui ele diz, ele conta com a graça de Deus. Quem vai me proteger é a graça de Deus. Eu não sou perfeito, eu cometo meus erros. Davi, como guerreiro, ele teve de matar muita gente. Só que naquela época alguém disse, como é que ele é o homem segundo o coração de Deus? Foi o homem que louvou a Deus com mais intensa devoção, com a mais elevada espiritualidade, e ao mesmo tempo era um guerreiro extremamente sanguinário. Veja bem, naquela época, para Israel se manter existindo, era ele ou os pagãos. Porque os pagãos queriam matá-lo. É como o Hamas, os árabes hoje fazem com Israel. Eles querem destruir Israel de qualquer jeito. Então alguém pergunta, esse povo de Israel aí, guerreando, matando os árabes, porque aí a situação, ou eles defendem para manter a sua integridade nacional, familiar e física, ou os árabes vão destruí-los. E aqui, Davi, para se defender, ele teve de ser um guerreiro extremamente sanguinário, nunca covarde.
Ele só cometeu uma covardia uma vez, que foi no caso de Urias, que era o marido da mulher que ele se interessou e ele botou o homem na batalha e o homem morreu. Ele só fez essa covardia e Deus o fez pagar caríssimo. Deus o fez pagar caríssimo pela sua covardia. Mas ele diz aqui: Deus da minha misericórdia. Porque você nota, Davi ele era tão zeloso. O melhor de Davi era sempre para Deus. Tanto que ele pegou praticamente todo o seu tesouro e disse para Deus: eu vou usar meu tesouro para construir um grande templo para o Senhor. E mandou buscar a madeira melhor que existia, que era lá para o lado da Fenícia, da Mesopotâmia não, na parte extrema norte, onde era uma região fria e tinha as árvores e a madeira melhor. Ele mandou buscar a madeira melhor que existia, o melhor ouro, as melhores pedras preciosas, e ele disse: isso aqui é para construir um templo para o meu Deus. Ele disse que eu prefiro um dia na casa do meu Deus do que em 1000 outros lugares, dos melhores que existem. Ele amava realmente a Deus. Porém, Deus disse: você não vai construir a minha casa. Aí ele disse: por que, Senhor? Porque você derramou muito sangue. Foi necessário, mas eu quero que outro construa. Vai ser seu filho. Aí onde Salomão entra para construir. Por isso que ele diz aqui, ele conta com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Ele disse: o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. E foi isso que aconteceu. Todos os inimigos de Davi morreram, se desastraram. Porque você lutar contra alguém que está dentro da vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, que é um verdadeiro servo de Deus, você está lutando contra Deus. Tanto que quando Paulo estava lutando contra a igreja de Deus, quando Jesus Cristo se apresenta a ele, o derruba do cavalo no caminho de Damasco, e aparece a ele com uma luz fulgurante, brilhante, mais que o sol, que o cega imediatamente, e ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele chama o nome judaico de Paulo, porque Paulo é o nome gentil. O pai dele era gentil, a mãe era judia, e Paulo era pequeno, significava pequeno. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja bem, Jesus já tinha morrido, ali era Jesus ressurreto. Ele estava perseguindo a igreja de Deus, ele estava perseguindo os crentes. Jesus disse: quando você persegue um crente, você está me perseguindo. Quando você persegue alguém de Jesus, você está perseguindo Jesus. E você acha que vai ficar barato? Não fica não. Então o Davi diz aqui: Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Então ele faz uma oração agora, porque esse salmo aqui ele faz parte de uma série de salmos de lamentações e de também imprecações, onde ele pede que Deus enfrente os inimigos, se for preciso que mate os inimigos, que tire o inimigo da frente. E aqui ele vai pedir a morte desses inimigos dele, ou eles morriam ou Davi morria. Por isso que ele diz, o incrível é que o Davi não pede para matá-los imediatamente, porque se eles morrerem rapidamente, as pessoas não vão ver que aquilo, eles estão morrendo porque fizeram o mal ao reino de Deus, a alguém do reino de Deus. Então Davi diz: não os mates, para que o meu povo não se esqueça.
espalhas pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Ou seja, eles querem ter sucesso me derrubando. Então mostre para eles, Senhor Deus, que ninguém tem sucesso, que ninguém cresce derrubando o povo de Deus. Não os mate, mas que eles experimentem o fracasso na sua intenção de destruir o povo de Deus. E aqui você vê o caso de Amã. Está até passando uma série, uma novela na Record sobre a rainha da Pérsia. Se você ler o livro de Esther, você vai ver que Amã, ou Ramã, que era uma descendente dos Amalequitas, um agagita, um descendente de Agag, que vai ser poupado por Saul. Por isso vai existir um Agag na época da rainha persa Esther, que vai se tornar primeiro-ministro de Xerxes, o rei da Pérsia, e vai induzi-lo a fazer um decreto para matar todos os judeus, que todas as províncias da Pérsia, se eu não me engano, são 127, todas as pessoas elas seriam recompensadas por matar um judeu. O Agag queria, está certo que ele iria exterminar os judeus. Era um antissemita, era um antijudeu do mesmo tipo de Hitler, que queria exterminar os judeus. Então ele consegue enganar o rei da Pérsia e é feito um decreto onde todos os domínios da Pérsia, que é da Índia até a China, onde tivesse um judeu, deveria ser morto, e a pessoa que o matasse ia ser recompensada. Mas veja bem, para Deus não tem inimigo grande, não é isso? Deus reverteu de tal maneira o decreto do rei Xerxes, que o Amã terminou morto numa forca, juntamente com seus filhos. E deu poder aos judeus para que eles se defendessem e derrotassem os seus inimigos. Então Davi aqui está dizendo isso. Permita-me ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate imediatamente, mas que eles experimentem o fracasso, que eles não venham conseguir exterminar o povo de Deus. No versículo 12, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, que foram eles que criaram toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela ojeriza, todo aquele ódio contra Davi, assim como Amã criou todo um ódio contra os judeus. Então Davi diz, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Então, como é que eu devo enfrentar as pessoas que me perseguem, que querem o meu mal, que querem o meu fracasso, que mentem a meu respeito? Eu devo orar. Aqui está dizendo, ele orou, entregou eles na mão de Deus. No versículo 14, torne a dia tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, ou seja, não mate eles não, mas que eles experimentem o que é uma vida sem Deus. Vagando aqui, feito tontos. Vagueiem para cima e para baixo, procurando mantimento. Passe a noite sem se saciarem. Interessante, né? Melhor do que a morte deles é eles experimentarem a desgraça que é viver sem Deus. Deus diz para Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? É lutar contra Deus. Dura coisa é você tentar lutar contra Deus e seus projetos. Então, Senhor Deus, toma eles, não permitam que eles tenham sucesso, porque o sucesso deles vai ser o fracasso do teu projeto, vai ser a morte do teu povo.
Vai ser a morte do teu ungido, porque Davi era ungido de Deus, já tinha sido ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel e o descendente de Cristo. Então, ou é o teu ungido, ou são eles. E é nesse momento que ele começa a louvar a Deus. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio. Novamente, minha alta defesa, meu alto refúgio. Contra alguns inimigos só tem Deus mesmo. Só tem Deus. Diz aqui, ó fortaleza minha, castelo forte, né? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. O Lutero, quando ele foi fazer sua defesa perante as autoridades católicas, vários matadores tinham sido encomendados para matá-lo. E os amigos dele disseram: não vá, porque a Igreja Católica tem assassinos para matá-lo. Ele disse que ainda que o telhado da cidade se transforme em demônios, eu vou lá, eu vou defender a verdade. Por isso que no hino ele diz: ainda que demônios não contados. Esse hino foi feito por Lutero. E então ele diz: aqui, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Portanto, esse é um salmo maravilhoso. Começa com lamentação e termina com rejubilante louvor. Termina com uma consciência de que vale a pena servir a Deus, que Deus de verdade não desampara os seus, que Deus está agindo, embora eu pense que Deus está dormindo. O título desse salmo é Não Destruas, quando ele diz: não mato meus inimigos, embora ele me mandou me matar, Saul mandou matar ele, mas não mata ele não, deixa ele. Por isso que o Saul passou muito tempo até morrer. E o Saul morreu caindo em cima da própria espada. A espada que ele queria matar Davi, matou ele próprio. Os cães que tentavam devorar ele, eles eram carniceiros selvagens que fizeram emboscadas para pegar Davi. Eles foi que caíram nas emboscadas. Eles que foram destruídos. Por isso que vale a pena esperar em Deus. Por isso que vale a pena não se desesperar. O que é que eu tenho de fazer quando eu estou cercado de cães selvagens? Gente má, gente perversa, gente que está torcendo pela minha desgraça. Gente que, se puder, no caso do irmão aqui, ele trabalha em um determinado local. Aí o inimigo dele pode chegar lá e inventar um monte de mentiras sobre ele, exatamente para ele perder o emprego. Pode tentar seduzir a mulher dele, e assim por diante. Esse salmo começa com uma queixa amarga contra homens violentos, sedentos de sangue, malvados, inimigos dentro de Israel e fora de Israel. Mas termina gloriosamente com uma confiança: Deus vai me colocar em alto refúgio. Eu não vou tentar lidar com os inimigos meus com as minhas mãos. É incrível que Deus colocou Saul 2 vezes na mão de Saul. Deus colocou Saul 2 vezes na mão de Davi. Uma vez o Saul saiu com o exército dele para pegar Davi. E eles estavam lá num desfiladeiro que tinha uma caverna, e dentro dessa caverna estava Davi com os homens dele, e o Saul não sabia. Então o Saul disse: olha pessoal, eu vou ali fazer o número 2. E o Saul entrou na caverna, a boca da caverna era escura, e lá no fundo, bem mais distante, estava Davi.
Aí avisaram Davi, olha quem está ali, o Saul. Saul, né, de cócora, você sabe fazendo o quê? O cabo está meio sem defesa numa posição dessa, né? Deus deve ter dado uma dor de barriga nele. Entregou na mão de Davi. Aí os homens dele disseram, agora permita que a gente vá lá e mate ele. Ou então vai lá tu e mata ele. De maneira nenhuma. Eu já pedi a Deus para não matar, não vou ser eu que vou matar. Ele é ungido do Senhor. No momento certo vai fazer a coisa, mas não vou ser eu não. E ele vai lá, o rei com a sua capa, né, estendida e acocorada. O Saul vai lá, corta só um pedaço do manto. E depois sai da caverna, diz, meu rei Saul, reconhece esse pedaço de pano aqui, olha aí na sua capa. Está faltando, tá? Eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Ou seja, ele não precisa eu fazer mal para ninguém não. Alguém que está me fazendo mal, no tempo certo ele vai cair lá em cima da própria espada que preparou para mim. Eu já tenho experiência disso. Gente perversa, cães selvagens que tentaram me devorar vivo, que levantaram a espada e depois caíram em cima da sua própria espada. Isso ocorre com qualquer crente, do mais simples. Procure ser fiel. Procure ser como o Davi disse, Senhor, eu não fiz nada contra eles, eu não fiz nada das mentiras que estão dizendo contra mim. Muito bem, essa é a nossa mensagem de hoje. Estamos reiniciando com os Salmos e é maravilhoso, porque tem muitas lições para a gente. Amém, irmãos? Amém. Boa noite.